Olá, bom dia. Viemos com mais um Deus em Gotas aqui no seu dia, né? E o que caiu hoje, já? Hoje caiu no livro de Marcos, capítulo de número 2, Sim. que vai falar sobre o paralítico, né? Uma história que muita gente conhece ela. A Bíblia diz que Jesus estava dentro de uma casa e tinha uma grande multidão ali que estavam ouvindo os ensinamentos de Jesus, muita gente na porta, assim em volta dele, muito cheio, uma multidão muito grande dentro daquela casa. E 4 homens vêm trazendo então um outro rapaz que era paralítico para Jesus realizar uma cura, porque sabiam que Jesus curava, fazia milagres. E quando eles chegam ali naquela situação, ali vê aquela porta cheia de gente, não tem como passar, eles têm uma ideia de levar o paralítico por cima do telhado, mostrando assim um grande esforço e dedicação e empenho para poder ver a vitória do seu amigo que estava ali paralítico. Porque eles tinham a certeza que quando eles encontrassem com Jesus ali, Jesus ia fazer alguma coisa por ele. Então eles sobem por cima do telhado ali, abrem um espaço no telhado e começa a descer ali aquele paralítico, aquele homem que não caminhava. Quando eles estão descendo, Jesus observa aquele trabalho todo deles, assim, olhando para cima, vendo aquele homem descendo. E Jesus fala para aquele homem lá, que estava paralítico: os seus pecados estão perdoados. E a Bíblia diz que tinha muitos escribas ali, né, que quando viu Jesus dizer isso para ele, no seu coração, eles não chegaram a falar, no seu coração eles começaram a pensar assim: quem é esse que está perdoando o pecado? Se só Deus perdoa o pecado, por que ele está perdoando o pecado? Jesus, já conhecendo o coração e os pensamentos daqueles homens, ele indagou lá, falou assim: o que é mais fácil, irmãos? Dizer, os seus pecados estão perdoados, ou levanta, toma tua cama e anda? Daí ficou aquelas pessoas pensando, né, nos seus pensamentos, mas é claro que essa palavra foi direcionada para aqueles escribas. E quando então aquelas pessoas não respondem o que Jesus pergunta, ele diz: então, para que todos saibam que o Filho de Deus tem poder para curar pecados, ou para perdoar pecados, eu vou fazer o seguinte: disse para ele, levanta, toma tua cama e anda. Ou seja, aquele homem que era paralítico não era mais paralítico a partir daquele momento. O homem se levantou, pegou a sua cama e começou a caminhar. Uma conclusão rápida dessa palavra que eu entendo, irmãos, é que poucas pessoas torcem pela sua vitória. Poucas pessoas torcem, muitas pessoas não falam para você, mas te julgam. Poucas pessoas torcem pela sua vitória, outras pessoas não te falam, mas julgam a sua situação. E eu vejo que muitas pessoas nem se importam, porque numa conclusão, você viu uma multidão, se tem uma multidão e você vê que alguém precisa mais do que você, que você está caminhando, você está andando ali, e você vê uma pessoa que está precisando, necessitando mais do que você, de algo que é mais importante para aquela vida, não era o correto, irmãos, pela analogia, para nós analisar, as pessoas abrirem espaço, deixar aqueles 4 homens passarem com aquele paralítico? E por que ninguém abriu espaço? Todos viam que aquele homem estava chegando, todos viram que ele estava subindo o telhado. Por que ninguém falou: não, gente, vem por aqui, entra por aqui? É porque as pessoas são egoístas, irmãos. As pessoas são egoístas. Muitas pessoas não olham para a dor do seu próximo, muitas pessoas não olham para a dificuldade do seu próximo, elas pensam em si próprias. Eu não tenho nenhum problema, eu quero ouvir a palavra, eu não vou dar espaço, eu quero ouvir a palavra, se você daqui eu perco o meu lugar. Então as pessoas não queriam abrir espaço. Eu vejo que é um egoísmo de muitas pessoas. E essa análise que a gente pode fazer, irmão, se a gente vê 4 pessoas trouxeram o homem caminhando, se esforçaram para descê-lo pelo telhado, e enquanto uma multidão não podia abrir o caminho e deixar ele passar e já acontecer tudo mais fácil, né? Muitas vezes vai ter que ser difícil, mas tem pessoas que vão te ajudar. Tem pessoas que torcem pela tua vida, tem pessoas que torcem sim, pessoas que não falam. Jesus conhece elas, Jesus vai provar para elas que ele é na tua vida, que ele vai fazer pela tua vida, mesmo que as pessoas não conheçam, não queiram, mesmo que as pessoas te julguem no teu coração. O que Deus tem que fazer na tua vida, se você crê, ele vai fazer. E não importa a multidão, não importa quem está contra, importa que tem poucas pessoas que estão orando por você, que está querendo a sua vitória. E Deus sabe disso, o quanto é importante a sua vitória, e ele vai te dar a sua vitória. Eu tiro uma conclusão disso, irmãos, que é uma situação que nos ensina. Deus, ele pode fazer todas as coisas. E a maior delas é perdoar os nossos pecados. Foi o que ele fez na cruz. Ele foi lá na cruz, pagou o preço pelo meu e pelo teu pecado, pelo pecado de toda a humanidade, de todas as gerações, já foi pago pelo sangue de Jesus. Então, as demais coisas, irmãos, ele faz de acordo com a necessidade de cada um. Então eu tiro uma conclusão assim, né? Pega essa palavra no teu coração, é a palavra que saiu no dia de hoje. As coisas não vão ficar paralisadas na tua vida. Não vai ficar paralisado na tua vida por causa de alguém, ou por causa de pessoas, ou por causa de multidão. Não vai ficar paralisado. Deus está dizendo para você: levanta e anda. Não fica se bloqueando, não. Deus está dando a liberdade para você caminhar, para você seguir o seu caminho aí, que ele está te dando força, está te dando condições.
e saúde e força para você sair dessa situação que você está hoje. O que está paralisado vai ser liberado hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que palavra maravilhosa o dia de hoje, né? Isso é um incentivo para vocês aí que estão aí desanimados com a vida, né? Desanimados com o que está acontecendo ao seu redor, as maldades, traições, sacanagens, né? Levanta e anda, né? Levanta e caminha, gente. É maravilhoso. Então, vou falar o resumo dessa semana que a gente tem aqui, né? Caiu na segunda-feira Ezequiel 36, a restauração de Israel, que nós falamos na segunda. Dia 25, Ezequiel 21, verso 23, a espada vingadora do Senhor, que eu vou falar a respeito. Segundo Macabeus 8, revolta e vitórias de Judas Macabeu, né? Judite 12, ontem saía para orar 2 vezes ao dia, né, para a libertação do seu povo. E hoje Marcos, o paralítico, né, que é Marcos 2, que foi maravilhosa essa explanação do Jair aqui. Aqui nós vamos falar o que está falando essa semana, né? Que a nação saberá quem é o Senhor. É nosso tema da semana. Então aqui fala a espada vingadora do Senhor. Porque quando o Senhor, né, ele deixa acontecer, mas quando ele vem com a espada para fazer a justiça, não há nada que o detém, né? E nós temos que temer ao Senhor, né? Aí Macabeus falando da revolta e vitórias de Judas Macabeu, quando ele se reúne, né, com seus 6.000 homens para orar ao Senhor, pedindo a misericórdia, porque estavam tendo derrotas, né? Para ele começou a ter vitórias, para o povo todo se voltou ao Senhor em oração. E a Judite, que ela saía para orar 2 vezes, que ela pedia permissão para sair para orar 2 vezes ao dia, ao Senhor, para que libertasse seu povo, né? De todo aquele mal ali, para que seu povo fosse liberto. E hoje paralítico. Então, o que eu tiro também dessa semana, né? Que a nação saberá quem é o Senhor. O Senhor, meus irmãos, é tudo que nós podemos ter de bom na nossa vida. Nosso amigo, nosso companheiro, nosso professor, nosso pai, nosso instrutor, ele é tudo. E nós devemos temer ao Senhor. Como o Jair falou lá, as pessoas serem arrogantes, muitas vezes uma não ajudar a outra, não querer saber do mal do outro, só do seu. Sempre as pessoas acham que o seu problema é o maior. Então, quando tem uma bênção, elas querem a bênção primeiro, elas não querem abençoar o seu irmão, né? Mesmo que ele esteja em uma situação muito pior. Se ela está numa fila, ela olha para trás e vê que é um paralítico, ela não quer nem saber. Vê que é uma pessoa de idade, mesmo num ônibus. Quantas pessoas que uma coisa tão básica na vida não fazem pelo outro. Aqui hoje que eu entendo essa história toda do paralítico e da semana, porque Deus deixou, né, acontecer tudo aquilo, Jesus, e ele perdoou os pecados. Então ele vai perdoar os pecados das pessoas. Então nós devemos, como pessoas cristãs, pedir que o Senhor perdoe os pecados dos nossos irmãos que estão nessa cegueira, né, espiritual. Nós devemos pedir que ele perdoe essas pessoas e que nós possamos juntos, né, deixar que Deus faça um milagre na vida de cada uma, para que convença elas de quem é Deus. Deus é maravilhoso, Deus é justo, Deus é algo assim sobrenatural. Ele vai fazer na nossa vida algo sobrenatural. Então ele deixa as pessoas cegas andarem, né, na sua cegueira, da sua ignorância, da sua maldade, né, que as pessoas só pensam em si, que elas não querem saber da caridade do seu próximo. Ele deixa ela caminhar. Ela está caminhando na vida como todos nós. E você acha muitas vezes, meus irmãos cristãos, que essas pessoas são melhores que nós, que essas pessoas têm mais benefícios que nós, mas não tem. Porque o Senhor tudo vê, né, Jair? Jesus, o Pai, tudo vê. Então ele sabe o teu coração. Porque aquele que é mais ora, que aquele que é um instrutor, ele é mais atacado. Muitas vezes você pensa assim, mas Deus ataca aquele que está passando a palavra para que ele vá passar por experiências onde ele se fortaleça mais para poder ajudar aquelas pessoas que estão passando por toda essa experiência ruim. Então, muitas vezes, nós, Jair, as pessoas que estão aí, cabeça das pessoas que estão falando sobre o Evangelho de Jesus para todos nós, para todo mundo, eles são mais atacados. Por isso que muitas vezes, se não tiver fortalecimento espiritual ali, a pessoa também cai. Por quê? Porque o mal não quer que você fale do bem, né? O mal não quer que você espalhe o bem. Então, que as pessoas estavam ali
nessa semana, Deus está falando que saberá quem é Ele, por quê? Porque Ele nunca abandona um filho. E Ele faz com que nós fortalecemos o nosso espírito e faz com que nós pedimos até perdão pelos nossos irmãos que estão cegos, a cegueira espiritual. Porque você fala muitas vezes assim, nossa, você tem o bem na sua frente e você prefere olhar o lado inverso da situação, vendo o mal, que o mal é bom, você está com uma cegueira enorme espiritual. E você não percebe isso, você não consegue perceber isso. Então cabe a nós orarmos para aquelas pessoas, para que Deus perdoe, para que Deus abra os caminhos dela, que abra a visão espiritual daquela pessoa, para que ela veja o bem, para que ela possa dar lugar a uma pessoa paralítica, para que ela possa fazer a parte dela de amor ao seu próximo. É que nem eu falei para o Jair, tem um programa de TV, que é aquele que vai até o seu limite, né? Eles estão desprovidos de roupa ali, e quando aquele grupo está lá passando o maior frio, cada um está no seu cantinho. Se fosse animal, eles estariam um grudado no outro para se aquecer. Mas o humano não tem a capacidade, pelo seu orgulho, de pedir, de se... parece que está pedindo um favor, ele está se menosprezando, ele está se diminuindo. Então, pelo seu orgulho, ele passa mal. Então, esse é um exemplo dos animais, né? Que eles são unidos, ele não tem esse negócio de orgulho e arrogância. Sabe, um cachorro, você dá um tapa nele, ele vem lamber você, vem com a rabinha abanando, ele vem sempre cuidando de você, porque ele é muito mais racional que nós. Ele tem o amor incondicional, que é o que Deus quer que nós tenhamos, e a união que nós tenhamos um com o outro. E nós não conseguimos enxergar isso, né? Então, Deus está pedindo aqui para nós, para que nós perdoamos nossos irmãos, para que nós perdoamos aquele que está do nosso lado, e para que nós amamos ele da forma melhor possível, nas suas vitórias, nas suas conquistas, nas suas coisas boas que vai ser para todo mundo. Mas muitos pensam só em si, né? Se aquilo que é bom vai fazer mal para ele, vai deixar ele desvantagem, tem medo que aquele benefício tire ele da vantagem, ele não quer o bem, ele quer o mal, porque ele vai ter vantagem naquilo. E muitas vezes é esse o erro da pessoa. Mas ela vai colher, porque ela está plantando, ela vai colher ali na frente aquilo ali. Se ela planta o mal, ela vai colher o mal. Então Deus está falando que a nação saberá quem é Ele, porque a vitória vem através do Senhor. A vitória vem através daquele que é bom. A vitória vem através daquilo que segue os padrões divinos, que segue os mandamentos, que ame o seu próximo, que perdoe, que dê uma oportunidade de um irmão que está numa situação pior que ele, de se estender a mão e dar a vez para aquele irmão. Muitas pessoas que vão ver, vamos supor, um milagre acontecer, se ela sabe que tem alguém fazendo um milagre, não importa se ela está ali em pé, conversando, falando, ela não tem problema nenhum, ela só tem alguns probleminhas com a família, e ela não dá lugar àquele que tem um problemão. Ela vê o lado dela primeiro, é o oportunismo, aquela coisa de estar em primeiro lugar, eu estou ganhando mais nessa situação ruim, eu estou levando vantagem, eu estou ganhando meu dinheiro aqui, eu estou ganhando meu salário maior, eu estou numa corrupção, mas aquela corrupção está me dando a oportunidade de eu ser maior, de eu ganhar mais, mesmo que o outro esteja roubando, você está sabendo que ele está fazendo tudo errado. Ele está roubando, mas você está levando vantagem, você quer que aquele mal se institua de novo, porque aquela maldade está te dando benefício. Aquele mal está te fazendo benefício. Então você não é um irmão que você pensa num coletivo, você pensa em si, né? O coletivo que se dane, o futuro que se dane, né? E não é assim, meus irmãos. Nós temos que pensar que Deus, qual que seria a posição do Senhor diante de um oportunista, de uma pessoa que rouba? Qual que é a posição dele diante de uma pessoa mentirosa, uma pessoa que desvia, uma pessoa que é controlador, né, que ele é manipulador, mas pro lado do mal? Então veja isso, pense a respeito disso e coloque na sua consciência que onde você pôr os seus pés, as suas mãos, o seu pensamento, que ali esteja Deus em primeiro lugar, que seja como Ele foi, e você seja firme e forte nas suas decisões, porque o futuro depende de você, e a nação saberá quem é Deus, não esqueça disso. Ele é o maior de todos nós, Ele sabe qual é a tua vantagem, ou qual que é porque a tua vantagem pode ser o teu grande fracasso. Aprenda isso. Amém? Amém. Então, que vocês tenham um belo final de semana com consciência, com fé em Deus, e coloque Deus em todas as suas atitudes antes de qualquer tomada de decisão. E que a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Um ótimo fim de semana a todos. Amém. Até segunda, se Deus quiser.